Boa noite, gente. Baixa aí, Rodrigo, que a minha voz já é alta, né? Senão o povo vai reclamar. Eu estava ali vendo que chegou um monte de gente nova hoje. Quem se matriculou hoje? Levanta a mão aí. Uma galera, né? Então, quem já está aqui, já estamos na aula 5 hoje, já sabe dos combinados do microfone, né? Mas eu vou falar de novo para o pessoal que está chegando hoje. Nossas aulas são gravadas no YouTube, né? Então, a gente precisa, vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Pode interromper na hora que vocês acharem necessário, mas eu preciso que vocês esperem chegar o microfone, tá bom? Não é só para o pessoal que está no salão ouvir, é porque a gravação fica sem som se vocês não falarem no microfone. Então, quando quiser levantar, levanta a mão, que os monitores chegam com o microfone até vocês, tá certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre libertação do espírito, aula 5. E essa aula tem muito a ver com as aulas anteriores. Aliás, todas as nossas aulas têm um encadeamento certinho, né? Uma depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, né? Por isso que a gente, no ciclo 1, faz a reposição das aulas, porque é importante que vocês não percam todos os conteúdos, tá? E essa aula está diretamente ligada com a aula de espíritos. Porque se você não assistiu ou se você não entendeu, você vai ficar perdido na aula de hoje. Todo mundo estava aqui na aula de... Quem não estava na aula de espíritos? Então, façam a reposição, tá bom? Não deixem, não percam, não, a data da aula de reposição. A partir do sábado, dia 22, a gente vai começar as aulas de reposição. Então, façam, porque a aula espírito é a aula 3, justamente porque ela é a base de todas as outras aulas que vão vir por aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ver hoje. O objetivo geral dessa aula, né, é entender que a vida no corpo é para o espírito um estágio da sua evolução. E o que nós veremos? Os fenômenos da emancipação da alma, que são o sono, os sonhos, a morte aparente, o desdobramento, o sonambulismo e um monte de outros, que a gente vai ver aqui. O fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Vamos falar de eutanásia, aborto, homicídio, suicídio. E, no final, eu espero que todo mundo entenda que o viver é educar-se para a morte. Se chegar no último slide e todo mundo tiver começado a compreender isso, eu vou sair daqui feliz, né? Então, vamos lá. No livro de vocês, aí, Conhecendo o Espiritismo, Adenauer diz, não só após a morte, o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então, o que está dizendo neste parágrafo? Que todos os dias nós nos libertamos. Né? Quando? Dormindo. Né? É a base, né? O básico. Todo mundo sabe que quando a gente dorme, a gente sai para dar um passeio. Né? E aí, durante essa aula, a gente vai ver que podem ser passeios longos, passeios curtos, mas sempre o corpo e o espírito dão aquela afrouxada, certo? A vida no corpo é uma oportunidade para o espírito educar-se e preparar-se para novas jornadas cada vez menos dolorosas e em mundos mais adiantados, onde terá maiores oportunidades de crescimento. Então, essa libertação que a gente sofre todo dia, que muitos de nós não percebem, né? Ou não acreditam, né? Não é porque a gente está aqui num curso básico de espiritismo que todo mundo acredita. Tem gente que não acredita nem na reencarnação, né? A gente já teve alunos aqui da aula de reencarnação que disse, eu não acredito em reencarnação. E é bacana isso, né? Mas o que a Adenauer está dizendo ali é que nós temos essa oportunidade, a gente experimenta isso todo dia. Então, é como se a gente todo dia fizesse um estágio para o desencarne. Embora
nem todo mundo tem essa percepção tão clara, né, de que quando dorme se liberta do corpo. Mas Deus é tão perfeito que isso é um estágio. E conforme a gente vai estudando, né, a gente vai se aprimorando nos assuntos, as coisas vão ficando mais claras e vão acontecendo, né? É assim com a mediunidade. Muitos de vocês nas aulas de mediunidade dizem assim: eu sou um médium porta. Eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto, eu não sou médium. Mas quando você começa a estudar, né? E aqui são 10 ciclos de estudo. Quando você começa a entrar no assunto, ouvir, estudar, procurar, a espiritualidade vai entendendo que você já tem base para administrar aquilo. Estou falando dos médiuns que não são ostensivos, certo? Os ostensivos já estão com a porta escancarada, né? Mas aquelas pessoas que dizem que não são médiuns. Então, assim também é a libertação que a gente sofre todos os dias quando dorme. Alguns não percebem, mas vão perceber com o passar do tempo. Principalmente se continuar caminhando pela ULI, pode ter certeza. Só para a gente dar uma relembrada, todo mundo lembra disso, né? Que o corpo físico e o perispírito estão ligados diretamente por um cordão fluídico chamado cordão de prata. Então, em todos esses aspectos, ou melhor, em quase todos esses aspectos da libertação que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, esse cordão está íntegro. A gente vai e a gente volta. Ele só se rompe quando? Na morte, no desencarne, que aí é a libertação total, certo? Então, isso aí é tudo da aula de espírito, tá? Estou só dando uma relembrada e trazendo uma luz um pouquinho para quem faltou a aula. Nós somos formados de uma natureza tríplice, né? Espírito, perispírito e corpo. Perispírito faz essa interseção entre o espírito que somos e o corpo físico que temos. E é o perispírito que sai nesse passeio do sono e em tantos outros que a gente vai ver aqui agora, né? Então, o corpo físico é o veículo da manifestação do espírito e o perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. É o que fica ali de interseção. Sobre o perispírito ainda, né? Eu não vou falar de todas essas potencialidades do perispírito, mas só para a galera que não veio à aula de espírito e para que veio relembrar que o perispírito tem todas essas potencialidades, né? Então, plasticidade, ponderabilidade, mutabilidade, tangibilidade, visibilidade, ou seja, ele faz tudo e mais um pouco, né? Então, a gente entendendo isso, a gente vai entender como que a gente se movimenta pelo universo tão facilmente, indo a lugares tão longe ou tão perto, né? Passando por situações boas e ruins, absorvendo ou não, porque o perispírito tem todas essas capacidades. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Isso é só um relembrando. Então, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, que são os estados alterados de consciência, e o sono é um desses estados, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Certo? Então, todas as vezes que a gente entra em algum estado alterado de consciência, o sono é um deles, mas tem muitos outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, o perispírito se expande. E nessa expansão, ele se liberta do corpo. Está claro isso, gente? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, é só levantar o dedo.
Aspectos da libertação do espírito. Nós temos alguns aspectos que são parciais. Então, parcial, nós temos espontâneo e provocado. Ou seja, o parcial, a libertação parcial, se divide em espontânea e provocada. Quais são? Espontâneo, sono, coma, letargia, síncope, sonambulismo, desdobramento e catalepsia. Isso é espontâneo. Provocado, desdobramento, hipnose e coma. Vocês podem perceber ali que tanto o coma quanto o desdobramento está nas duas categorias, né? Ele tanto pode ser espontâneo, quanto ele pode ser provocado. Vamos falar detalhadamente de cada um. Só estou trazendo para vocês como é essa divisão. E a total? No desencarne, também espontânea e também provocada. A morte espontânea, né, a morte natural, quando o fluido vital se esgota do corpo, né, quando a gente diz morreu de idade, né, e o provocado pela eutanásia, pelo homicídio, pelo suicídio e pelo aborto. Então, esses são os aspectos da libertação do espírito. Todas as vezes que o espírito e corpo se separam. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar do sono. Lá no Livro dos Espíritos, questão 401, está escrito: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Qual é a resposta? Vamos lá. Quem der a resposta certa ganha uma estrelinha. Não? Todo mundo ganhou estrelinha. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quem precisa do sono é o corpo. O corpo que precisa descansar, precisa se refazer, precisa se recompor, precisa de descanso. O espírito é 24 horas no ar. Vocês sabiam disso? Que espírito não dorme? Quando desencarnamos, né? Vocês já devem ter lido isso em literaturas espíritas, né? Ah, fulano desencarnou, passou por um período de torpor, né? Passou por um período de sono, demorou um tempo para despertar no mundo espiritual. Beleza, né? Isso pode acontecer. Mas, no nosso dia a dia, quando nós dormimos, espírito não precisa de descanso. Espírito vai para algum lugar. Ou mesmo que ele não vá para lugar nenhum, fique dentro de casa, ele... Sabe, eu gosto de... Alguém levantou a mão, Chelsea? Ah. Eu gosto... Deixa eu só terminar o raciocínio. Eu gosto muito de brincar. Sabe aquela coisa assim, daquela pessoa, daquele cara que usa gravata o dia inteiro e que, quando chega em casa, a primeira coisa que faz é afrouxar a gravata? Então, é mais ou menos isso, né? À noite, mesmo que a gente não vá passear em lugar nenhum tão especial, a gente dá aquela afrouxada na gravata. Diga. Eu quero fazer duas perguntas. Diga. Quando o espírito está encarnado e é uma criança, quando ele dorme e ele passa a maior parte do tempo dormindo, o perispírito, ele se desloca, digamos, no tamanho de um adulto, ou é um adulto ou é infantil? É infantil. E por que quando a gente acorda, às vezes, muitas vezes, a gente está muito cansado? Essa pergunta é lá para o meio da aula. Você já adiantou ela. Brincadeira. Nós estamos cansados, o corpo, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com o espírito. Nada. A gente diz, eu devo ter ido para um lugar horrível, né? Não, eu trabalhei muito essa noite, né? A gente inventa um monte de história, não é não? Né? Eu fui, olha... aqui no centro eu já escutei isso várias vezes, né? Não, saí da mediúnica, quando eu saía da mediúnica, aí... Não, a gente saiu e continuou trabalhando. Eu acordei cansada. Balela, né? Porque espírito não se cansa,
né? Você pode acordar cansada porque você teve uma noite ruim. Você não entrou num sono profundo, né? Você está com... meu caso está na menopausa, fica acordando toda hora, né? Mulheres que me entendam, né? Aquele sono picotado e a gente acorda exausta, mas não tem nada a ver com aonde você foi passear, não. Certo? E as crianças, algumas literaturas dizem que a criança só completa a encarnação aos 7 anos. Outras literaturas mais modernas, né, de autores mais contemporâneos, mais recentes, já dizem que essa reencarnação se completa perto do início da adolescência. Então, principalmente os bebês recém-nascidos que vivem dormindo muito tempo, né, estão mais dormindo do que acordado, o espírito está passeando, né, mas sim na conformidade infantil, que é quando ele reencarnou e se ligou ali a um novo corpo, é aquele corpo que ele vai manifestar nessa encarnação. Ok? Teve outra pergunta, Tiago? Não, né? A segunda pergunta sobre o mesmo assunto. E como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O que é o balizador, o que é o avaliador que a gente pode entender se eu fui muito longe ou se eu fiquei por pertinho? Se eu fui encontrar alguém ou se eu não encontrei ninguém? Os sonhos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer os seus dons, tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado, algumas vezes a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visita domicílios, trabalhos mediúnicos e por aí vai. Eu grifei ali poder, porque a gente tem que contextualizar esse texto, né? Saber que esse texto foi escrito lá em 1857, certo? Então, era usada essa palavra poder, né? Era um tempo em que nem psicologia se falava ainda, a psicologia estava surgindo, né? Então, a gente tem que ir contextualizando esses textos do livro do Espírito, do livro dos Espíritos, do Evangelho, de todos eles, né? Então, não é que o espírito adquire mais poder, é porque ele está mais liberto, né? Porque o corpo físico dá uma contida ali. Já passo a palavra aí. O nosso corpo físico, ele percebe o mundo em torno, né? Nós percebemos o mundo em torno, quando em vigília, quando acordado, por 5 sentidos, que é aqueles que a gente aprende na escola, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Eu sempre esqueço o 5º, né? Esse é o modo com que a gente percebe o mundo quando estamos acordados. Mas quando nós estamos dormindo ou em outros estados, todos esses que a gente vai falar aí para frente, a gente percebe o mundo com o perispírito. E vocês viram lá no slide quantas potencialidades o perispírito tem, né? Muito mais do que o corpo físico, certo? Então, por isso, aí está dizendo assim, adquire mais poder. Não é que adquire mais poder, é porque quando a gente está percebendo o mundo somente com o perispírito, a gente percebe com muito mais potencialidade, certo? Diga o senhor aí atrás. É só uma curiosidade. Eu posso voltar para a questão do desligamento do corpo? Pode. Quando você fala em desligamento espontâneo, muitos livros falam sobre a questão de uma equipe espiritual para desligar o espírito. É necessário que exista essa equipe? O espírito pode se desligar automaticamente do corpo, sem necessariamente ter uma equipe para poder desligá-lo? Pode, né? Mas vamos por parte aí. Aí tem um monte de assunto misturado. Quando eu não falei desligamento espontâneo, eu falei libertação espontânea, né? Espontânea significa que o senhor
se libertou durante o sono, durante o coma, durante o sonambulismo, durante uma letargia, durante todos esses aspectos que a gente ainda vai ver aqui durante essa aula, espontaneamente, ou seja, não quis fazer isso, fez sem a sua vontade, inconscientemente. Tá? O senhor está falando de desligamento do espírito, aí é do desencarne, beleza? Pois, então, o desencarne, sim, existem equipes espirituais que são responsáveis por esse desligamento, mas são casos e casos. Né? Então, quando uma pessoa está num hospital, numa doença terminal, num processo gradativo desse desencarne, essa pessoa tem tempo de ter uma ajuda, de ter um auxílio, que essas equipes vêm para ajudar nesse auxílio. Se uma pessoa sofreu um acidente ali na paralela, não teve esse auxílio. O cordão de prata foi rompido bruscamente. Né? Ele vai ser auxiliado? Vai. Eu costumo brincar, né, que independente de plano de saúde, de renda, de situação financeira de cada um de vocês e de mim, que estou aqui nessa aula hoje, se a gente sofrer um acidente ali na paralela, nós vamos ser acudidos por quem? Por quem, gente? Pelo SAMU. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos ser atendidos pela SAMU, independente se eu tenho plano de saúde, ou se você não tem, ou se eu não tenho, você tem, todo mundo vai ser atendido pela SAMU. Né? A partir dali, a SAMU vai ver se você tem plano de saúde, ela vai te levar para um hospital particular, se não, vai para o hospital público. Mas o atendimento é igual para todo mundo, não é? Quando a gente desencarna, é igualzinho. Né? Então, essa pessoa que desencarnou gradativamente, ela teve todo um preparo, né? Teve uma equipe que foi lá, ajudou no desligamento. Uma pessoa que sofreu um desencarne brusco, ela não teve tempo dessa equipe fazer esse preparo, mas essa equipe ou outra equipe, que é a equipe de socorrista, vai socorrer. Certo? Ficou explicado? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Então, isso é só uma figura, tá, gente? Só para a gente entender que eu gosto de trazer figuras para a gente ir arrumando os pensamentos, né? Então, vamos dizer que aquele ali é o perispírito dessa criatura, né? Então, esse aí, ó, só afrouxou o nó da gravata, né? Foi para lugar nenhum, só se soltou ali um pouquinho, né? Então, o espírito, com o seu perispírito, se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo pelo cordão fluídico, que é o cordão de prata, né? E ele pode se afastar a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Então, se esse cara aí ouvir um barulho, alguém chega no quarto, chama ele, buf, acopla tudo de novo, na mesma hora. Certo? Vamos lá. Sonhos. Mas antes, eu sempre que faço essa aula, eu dou esse aviso. Antes de eu abrir, porque isso aí é um portal. Quem já assistiu Nárnia, né? Os filmes de Nárnia, entrou no guarda-roupa, não volta nunca mais, né? Então, isso aqui é um portal, tem que ter cuidado nessa aula, né? Então, eu vou avisar vocês o seguinte, eu não sei interpretar sonhos, ok? Porque senão começa o povo assim, ó, eu sonhei com a minha sogra, eu sonhei que eu estava voando, que quebrei o dente, que eu sonhei com cobra. Eu não sei interpretar sonhos. Eu não sei interpretar sonhos. Chega o microfone para ela. Ó, lá vai ela. Boa noite. Alessandra, existe o folclore, a conversa, não sei, de que se você acordar uma pessoa muito de repente, há o risco de romper esse cordão. Mito. Pronto, tá vendo? Você também já adiantou o slide, porque tem um slide aqui que vai falar sobre sonambulismo, e o sonambulismo tem esse mito também, né? Que se você acordar a pessoa que está sonambúlica, ela morre, né? Mentira, gente, não acontece isso não. O máximo que ela vai ter um susto, pode te dar um soco, né? Alguma coisa assim, mas morrer não morre não.
Então, os sonhos, lembra lá na pergunta que estava ali do Livro dos Espíritos, né? Como que nós podemos avaliar o grau de libertação do espírito? Através dos sonhos. É disso que a gente vai falar, tá bom? Eu trouxe para vocês 3 tipos de sonhos que a gente tem, e aí a gente vai ver, através desses tipos de sonhos, quão liberto nós estamos ou não na hora que dormimos. Então, se você acordou e identificou que você teve tal tipo de sonho, eu fui longe, né? Eu fui fazer alguma coisa, eu fui encontrar com alguém. Se eu tive outro tipo de sonho, não, eu só afrouxei a gravata, certo? Todo mundo lembra dos seus sonhos todo dia? Não, eu sabia. Eu também não lembrava, mas passei a lembrar, né? Eu, quando comecei a fazer terapia, uns 15 anos atrás, a primeira coisa que a psicóloga me perguntou foi sobre sonhos. Eu disse, eu não sonho. Ela falou, sonha. Né? Eu disse, não, eu não sonho, eu não lembro de sonho. Ela disse, sonha. Todos nós sonhamos e todos nós temos que sonhar, né? Porque o sonho é como se fosse como é que chama aquele negócio que tem no tanque de água da casa? Válvula de escape, obrigado. Né? O sonho é como se fosse essa válvula de escape da nossa mente, do nosso inconsciente. Tudo que a gente processa durante o dia, né, fica borbulhando aqui na nossa mente e se escapa, se extravasa, achei a palavra, extravasa através dos sonhos. Certo? Então, ele tem essa função, primeira, né, equilíbrio do psíquico. Então, às vezes, a gente não lembra. Quando a gente desperta, quando a gente volta para o estado de vigília, a gente esquece, o consciente bloqueia, né? Mas a gente sonhou. Pode ter certeza que sonhou. E se você não faz terapia, comece a fazer que você vai descobrir que você sonha. Né? Eu comecei a escrever. Antes de ter o WhatsApp, esses negócios, agora eu gravo. Eu acordo de madrugada, pego o áudio, mando para mim mesma, sabe? Sonhei com não sei o que, porque de manhã eu não vou lembrar mais nada. Aí eu gravo. Fica a dica. Vamos lá. Então, qual é o primeiro tipo de sonhos? Sempre ali no cantinho, eu vou estar dizendo ali qual é o tipo de libertação, tá? Então, essa é parcial ou espontânea. Que sonhos estão dentro do sonho, do sono, certo? Sonhos comuns. Sonhos comuns são aqueles que todos nós temos. São aqueles sonhos que a gente diz assim, sonhei um monte de coisa sem pé e sem cabeça. Né? Sonhei com o cara da novela, sonhei com aquela menina da série que eu estava assistindo, do filme, e misturei com a minha mãe, com a minha sogra, e a gente estava viajando de navio, e aí eu fui parar na ilha de Itaparica, de repente eu estava em Salvador. É aquele sonho, né? Que você acorda e diz, sonhei tanta besteira, não sei o que eu... Estava nem pensando nisso. A gente não fala assim? Dormi, não estava nem pensando em nada disso, sonhei tanta besteira. É só o inconsciente extravasando, botando para fora. Né? E isso acontece com a gente toda noite. Nesses sonhos, a gente está ali igual a figura anterior, só passeando, só afrouxando ali um pouquinho. Não foi para lugar nenhum. Quando você acorda e sabe que teve esse tipo de sonho, você ficou em casa mesmo. Estava com preguiça, não estava a fim de ir para lugar nenhum, né? Foi só um momento de extravasar tudo que borbulhou na sua cabeça durante o dia. Certo? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala isso mais bonito do que eu falei agora, né? Então, ele fala assim, são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. Puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia, quando acordados. Então, o mais importante daí é quase não há exteriorização perispiritual. Então, a gente não foi muito longe, a gente ficou por aqui mesmo, mas a gente se libertou. Não existe a possibilidade da gente dormir e não sofrer essa liberdade parcial.
nem que seja pouca. É necessário. Quando você entra em sono, é REM ou REM, gente? REM, né? Que é o sono profundo. Quando você entra em sono REM, o espírito e o corpo se libertam, se afrouxam. Certo? Qual é o segundo tipo de sonho? É o sonho reflexivo. Esse sonho, a gente já vai um pouquinho mais longe, né? É aquele sonho que, ainda que você tenha sonhado um monte de coisa que você não entenda, né? Ele te traz um sentimento. Ele te traz uma sensação. Ele te traz uma reflexão. Exemplo. Você pode ter um sonho que você não entendeu, num lugar que você não conhece, com uma pessoa que você nunca viu, mas quando você acorda, você está com saudade, você está angustiado, você está muito alegre, né? Aí você diz assim, sonhei, por exemplo, sonhei com um senhor, com uma senhora, com um moço, com uma moça, com uma criança, enfim, sonhei com essa pessoa. Nunca vi mais gordo nem mais magro, não sei quem é. Mas me deu uma paz, eu acordei tranquila. Né? A gente não tem esses sonhos? Ou sonhei que eu estava num lugar com uma pessoa que eu nunca vi, mas acordei angustiado, um negócio ruim, um negócio... E aí você passa o seu dia, vai para o seu trabalho, ou vai para onde for das suas atividades, vira e mexe, aquele sonho está ali na sua cabeça. Você conversa com um, conversa com o outro, passa o dia, não sei o que, daqui a pouco... o sonho bate na sua cabeça de novo. A gente todo mundo aqui acho que já teve esse tipo de sonho, né? Esse é o sonho reflexivo. É o sonho que você realmente esteve em algum lugar e encontrou com alguém. Que talvez não seja dessa sua experiência agora. Não seja dessa encarnação. Né? Se te trouxe um sentimento bom, uma sensação boa, é alguém legal, bacana, lá do seu passado, né? Algum amigo, algum parente, alguém importante para você. Se te trouxe uma sensação ruim, vai procurar saber o que foi, porque tu está devendo, né? Encontrou alguém que não foi legal, né? Alguma coisa que deixou para trás, né? Alguma mágoa que ficou para trás, alguém que, né? Que está procurando alguma justiça, algum acerto, enfim. Mas você encontrou com alguém. Esses são os sonhos reflexivos. Ô, Alessandra, eu queria te era você, pensei que era ela. Não, diga. Com relação às pessoas, por exemplo, que têm um sono difícil e faz todos aqueles exames, né? E é percebido de que ela não consegue entrar no sono REM. Que prejuízo tem isso para o espírito? Esse espírito deixa de ser livre nesse momento e ele não consegue... Não tem... Você disse aí que ele só vem se a pessoa alcançar o sono REM. Não. Que ele só se liberta nesse momento. Foi o que você disse. Para o espírito não tem prejuízo nenhum, só tem para o corpo físico. Quando a pessoa tem um sono conturbado, aquela pessoa que não consegue atingir o sono REM, o espírito não tem problema nenhum com isso. Quem tem é o corpo físico, né? Porque durante a noite a gente tem trocas de hormônios, hormônio sobe, hormônio desce, né? Um monte de coisas, né? A função endócrina é mais realizada durante a noite do que, né? Mas o espírito não tem problema nenhum. Existe um momento... Ele não... Provavelmente esse espírito não vai a lugares muito longes, mas ele sempre se liberta. Durante o sono, mesmo que você não entre no sono REM, o espírito sempre se afrouxa. Certo? Talvez ele não tenha a possibilidade de uma libertação tão extensa, né? Porque essa pessoa não está conseguindo entrar no sono REM. Mas também é impossível uma pessoa que não entra em sono REM nunca, né? Nunca. Pode ser aquela pessoa que tenha, dos 30 dias do mês, ela tenha 25 dias de sono perturbado, mas tem uma hora que o corpo fala mais alto, o cansaço fala mais alto, né? O organismo pede, então essa pessoa vai entrar no sono. Diga.
Pessoas que dormem muito mal, por exemplo, pode ser algum problema de mediunidade, que sonham muito e que coisas assim. Pode ser. Pode. O que fazer? É cuidar disso, né? Estudar na ULI. É ótima dica. Venha estudar na ULI para você aprender como lidar com isso, né? Tem muitas coisas que pode ser mediunidade, mas essa é a aula 10. Aula 10. Nós estamos na 5. Quando chegar na 10, você descobre. Diga. Eu vou fazer 3 perguntas. Menina, ela só vem de 2, de 3. Aproveitando o que ela falou ali, quando a pessoa dorme sob efeito dos medicamentos... Estado alterado de consciência. É uma maravilha para ir longe. Eu pensava o contrário. Não. Quando você sonha e nunca esquece aquele sonho, fica nítido na sua mente anos. Esse aí. Ou o próximo. E quando a pessoa sonha voando? Aí, daqui a uns 5 slides eu te falo. Tá? Aguenta aí. 5 slides. Então, vamos ver o que Kardec fala sobre os sonhos reflexivos. São aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como uma cena de filme, e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, para onde você vai, depende do que você está emanando, do que você está atraindo, do que você está mandando para o universo, porque o que você manda para o universo, você recebe de volta. Mas isso é a aula da obsessão, aula 12, né? Só para deixar uma pulguinha na orelha de vocês, né? O que é importante dentro dos sonhos reflexivos? Quando a gente tem esse tipo de sonho, você já sabe que você deu um mergulho mais profundo, né, nos seus arquivos perispirituais, né, aquelas gavetinhas que ficam lá na nossa mente, né, as nossas experiências de encarnações passadas que estão lá guardadinhas. Através desses sonhos, a gente tem acesso a isso, né? Às vezes é muito comum, quando a gente está fazendo aula, principalmente as aulas de reencarnação, os alunos perguntam assim, mas eu não lembro de nada das minhas outras encarnações, como é que eu faço para lembrar? Lembra. Só não liga o nome à pessoa, que nem o povo diz, né? Você lembra, né? Só que você acha que é um sonho bobo, eu não sei quem é, eu não conheço. Mas você lembra, a gente tem esses sonhos reflexivos aí de vez em quando. Né? Só a gente ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai tendo as pistas de quem fomos e o que fizemos. Agora, não é muito importante não, né? Segundo Adenauer, né? Adenauer sempre diz isso nas palestras, que essa encarnação, essa minha de Alessandra, essa dela de Deise, essa de Isabela, é a melhor. Né? É o melhor formato que nós temos, né? A melhor pessoa que nós somos. Imagino que nós não éramos há 10 encarnações atrás. Se hoje eu já não sou flor que se cheira, imagine há 10 encarnações atrás, né? Então, para que a gente quer saber? Saber nada. A gente acha que foi rei, rainha, princesa, deve ter sido uma boa bisca. Diga. Os sonhos reflexivos, eles não podem ser. Você falou que eles ficam reverberando como um sentimento, uma sensação. Eles não podem ser uma manifestação do inconsciente a partir de uma questão emocional. E sempre tem que estar relacionado com uma vida passada? Não, nem sempre pode estar relacionado com uma vida passada. Mas pode ser as duas coisas, né? Pode ser um sentimento de uma questão agora que o seu inconsciente está elaborando, mas você, muito provavelmente, eu não posso dizer 100%, mas muito provavelmente, durante essa sua libertação, você teve algum encontro aí com alguém. Até, não precisa ser com parente, meu avô, minha avó, minha mãe, meu tio, não. Seus amigos espirituais, né? Seus amigos espirituais dessa encarnação, porque todos nós temos amigos espirituais, né? Então, se nesse momento Fernanda está passando por
uma situação boa ou ruim ou conturbada na sua vida, e isso está reverberando no seu inconsciente, muito provavelmente, quando você dorme, o seu espírito se encontra com o seu amigo espiritual, que muito provavelmente também não consegue ter acesso a você em vigília, porque a gente não dá esse acesso. Né? A gente fica ali na correria do nosso dia a dia e não sei o quê. Às vezes o amigo espiritual está ali. Deise, pelo amor de Deus, me escute, Deise. Está ali mandando as inspirações, mandando as intuições e a gente não está nem entra. Aí como é que o amigo vai te acessar? Durante o sono. Nesses sonhos reflexivos, entendeu? Então pode ser as duas coisas. Eu acredito, aí é uma opinião minha, que as duas coisas acontecem juntas. Certo? Vamos lá. E por último, nós temos os sonhos espirituais. E esse, gente, é um caso à parte, né? Porque tem a explicação de Kardec, mas eu sempre digo que sonho espiritual é de cada um. Porque não adianta, se Gisele me contar aqui um sonho e ela disser assim, não, eu encontrei, me diga aí uma pessoa que desencarnou da sua vida. Sua avó. Eu encontrei com minha avó, eu tive um sonho que eu encontrei com minha avó. Não adianta eu argumentar aqui para ela tudo que eu quiser, porque ela não vai acreditar em mim. Ela vai dizer, não, eu encontrei com a minha avó, quem estava lá era eu, não era você? A avó era minha, não era sua? Né? E ela está coberta de razão. Porque o sonho espiritual, principalmente quando a gente encontra realmente alguém de afeto, né, é aquele sonho que você não tem dúvida. Não sobra dúvida. Né? Não é aquele sonho que você acorda com um sentimento como reflexivo, uma angústia, uma saudade, uma alegria. É um sonho que você acorda sentindo. É diferente de lembrar. É sentindo. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Vou pegar a Gisele aqui para exemplo. Ela encontrou com a avó dela no sonho. Aí vamos inventar uma historinha. A avó dela deu um abraço nela, nesse sonho. Quando Gisele acordar, ela vai estar sentindo o braço da avó ainda em volta dela. Ela vai estar sentindo o cheiro da avó dela ainda. Ela vai estar sentindo a temperatura do ambiente onde elas estavam naquele momento. Ela vai estar sentindo tudo. Por que ela vai estar sentindo tudo? Porque vai ser uma volta, né? Quando ela acordou, isso é questão de milésimos de segundo, tá, gente? Vocês não vão achar que Gisele ficou 15 minutos lá sentindo isso tudo. É quando você acorda, né? Por que ela vai estar sentindo isso tudo? Porque ela está numa volta, num acoplamento de perispírito com o corpo físico. Então, o sentimento que ela está sentindo tudo isso é o perispírito que está trazendo. E o perispírito não é aquele danado que tem percepção para todos os lados? Né? Então, é um encontro de dois perispíritos num abraço. É o perispírito da avó e o perispírito dela. Então, essa percepção é numa potência que a gente não tem como mensurar. Né? Vocês já viram, já leram, né, em livros espíritas, livros de André Luiz tem muito essas passagens que ele diz assim, não, eu cheguei num lugar onde eu vi flores de cores que eu nunca tinha visto. Né? Eu cheguei num lugar que eu vi um lago de uma cor dentro da água, de uma cor que eu não sei dizer que azul que era, se era verde, se era azul, porque ele não está percebendo com olhos físicos, não está percebendo com a visão, ele está percebendo com o perispírito. Né? Então, o perispírito tem esse campo de percepção em todo o seu perispírito. Então, quando você está num sonho espiritual, é essa percepção que você tem. Então, quando você acorda, nem Jesus Cristo aparecendo na sua frente, dizendo que você não teve um sonho espiritual, você não vai acreditar. Porque é visceral. Ok? Agora, sonho espiritual não é um sonho que acontece toda hora nem todo dia. É diferente de você ter um parente
que já desencarnou. Minha mãe, por exemplo, desencarnou. Eu sonho com ela, vira e mexe, né? Sonhava mais. Mas sonho com ela, vou dizer que, sei lá, 3 vezes no mês, né? Não foi sonho espiritual, foram lembranças. Ela viveu na minha vida durante muitos anos da minha vida. É a pessoa até hoje que mais conviveu comigo durante a minha vida, né? Então, é natural que quando eu sonho, esses sonhos comuns, ela esteja inserida nesse sonho, né? E às vezes você acorda e, poxa, dá aquela saudade, né? Aí você pensa, pô, eu queria que minha mãe estivesse aqui para ver isso, para ver aquilo, para não sei o quê. Isso é uma saudade, é uma coisa normal, né? Diferente de sonho espiritual. Essa percepção que a gente tem de sonho espiritual é única, né? E são poucas que acontecem durante a vida. Diga, você aí do fundão. É interessante isso que você está colocando, e eu prestei atenção muito na questão do acordar e ficar com a percepção da mão. Mas quando nós falamos de sentir perfumes... Também. Isso pode ser mediúnico ou qualquer pessoa pode sentir? Fora do sonho, o senhor está dizendo. Sonho entrou num ambiente e percebeu um perfume. Exatamente. Mediunidade. Ou sair com essa sensação desse perfume me acompanhando. Mediunidade. Aula 10. Eu volto aqui para falar para o senhor na aula 10. Só para a gente não fugir do tema, mas é um tipo de mediunidade, tá? Quem aqui já frequentou Mansão do Caminho, Cidade da Luz, né? Então, quando o Divaldo está lá com o seu doutor Bezerra de Menezes, ou Medrado também, todo mundo relata cheiro de éter, cheiro de, né? Então, isso é um tipo de mediunidade, ok? Vamos ver o que Kardec fala aí dos sonhos espirituais. São lembranças de vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas. Podem ocorrer também acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, quando você teve um tipo de sonho desse, né, eu dei o exemplo de um encontro com um familiar, mas pode ser um trabalho, pode ser um encontro desagradável, como está dizendo ali, né? Quando você tem um tipo de sonho desse, você pode saber que você foi longe, né? Você entrou em desdobramento, que a gente vai falar já já, tá? Não foi só um sonhozinho ali, você entrou num desdobramento, ok? Vamos lá. Quem já fez? Tem algum sonâmbulo aqui na sala? Não! Primeira turma que eu dou aula que não vejo um sonâmbulo. Toda turma eu pergunto, sempre tem um sonâmbulo, né? Não tem ninguém sonâmbulo aqui? Tio, filho, a minha irmã. Ó, levantou um dedo, tá vendo? Quem é que é sonâmbulo? Seu filho? Sua filha. Pois então vamos lá. Levanta, filha dela. Ela está falando sem microfone, mas eu estou traduzindo para vocês, tá? Ela já teve vários episódios. Normalmente ela fala. Sim. Ela acorda, fala, conversa toda a noite. Quer dizer, eu não durmo com ela já faz um tempo. Eu dormi recentemente, mas não está sendo comum, que ela já está casada. Mas ela sempre falou à noite. E já me jogou no chão, disse que tinha um bicho em cima de mim. Ainda fez assim, estardalhaço comigo, achando que estava me protegendo, porque ela viu alguma coisa que ia me fazer mal. Coitado do marido, né, gente? Ele fica assustado, ele já me falou. Eu fico com medo quando ela começa a falar comigo. Então, vamos lá, vamos ver. O sonambulismo tem uma característica diferente de todos os outros libertação parcial, né? Porque é a única modalidade, vamos dizer assim, né? O único aspecto da libertação aonde o espírito leva o corpo. Todos os outros, o corpo fica na cama, dormindo, né? Ou, se for uma síncope, né, um desmaio, o corpo fica caído, enfim, o corpo nunca está junto. Mas no sonambulismo,
o espírito leva o corpo junto. Só que o corpo está em estado de sonambúlico. O que isso quer dizer? Ele está dormindo. Né? Ele não está percebendo nada, ele não está enxergando com o olho físico, ele não está sentindo com o tato, só está indo junto. Não, é uma característica orgânica mesmo, né? Não tem nada a ver com mediunidade, não. Mas é essa característica diferenciada. Mas tem alguns textinhos aqui sobre o sonambulismo, então vamos lá ler. É um estado de independência do espírito mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo imperfeito. O sonambulismo, o espírito está em posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, a pessoa não está percebendo nada com o corpo. O corpo está, aspas, viu? Várias aspas, morto ali. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. O que mais que está aqui? É capaz de guiar o corpo, mesmo estando este de olhos fechados, abrir, fechar a porta, apanhar objeto. Entretanto, é importante lembrar que é um fenômeno não é mediúnico. O que caracteriza este estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta-se, caminha, pratica atos próprios de sua vida habitual com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por algumas vezes o sonâmbulo, ao acordar, ter a lembrança do que fez dormindo. Às vezes, né? Ali, ó. Nem sempre, na maioria, o sonâmbulo não lembra do que aconteceu. Diga. Eu não lembrei, você perguntou, eu não lembrei, porque já faz um tempo que não acontece. Mas eu costumava sentar na cama, conversar, falar. E ele me perguntava as coisas, eu respondia tudo que perguntasse. Que perigo, hein? Tem que andar na linha, né? Aí você falou ali que não tem influência exterior, mas ele me perguntava e eu respondia. E aí, mas não lembrava de nada de manhã, absolutamente nada. Sim. Quem respondia a ele é do seu espírito, né? Exatamente, você não lembrava de nada de manhã. Se você tivesse em estado de consciência, você ia lembrar isso, né? Então, o seu corpo físico estava totalmente adormecido. O espírito usa do seu corpo para manifestar, né, o que ele quer fazer. Andar, falar, passear, escrever, né? Tem gente que senta na cama e escreve, né? Fala, conversa, tudo isso. Mas o seu corpo está em estado de adormecimento. Por isso, quando você acorda, você não lembra que ele conversou com você, porque ele não conversou com o corpo físico. Foi ligação direta, ele já falou com o espírito, né? Diga. Você falou que... É uma pergunta ou só quantas? Uma só, tá bom. Estava escrito ali que o espírito pode pegar objetos. Existe na literatura algum caso que o espírito matou o outro sobre o efeito? Não conheço esse caso. Toda vez me perguntam isso, né? Por que vocês acham que a pessoa sonâmbula é assassina, gente? Porque ela pode pegar qualquer coisa, vai na geladeira, salta a geladeira para comer e tudo. Isso é de filme, porque eu também nunca vi um sonâmbulo que vai comer. Isso aí como é que se diz? Licença poética, né? Agora, brincadeiras à parte, é perigoso sim, né? É perigoso porque a pessoa não tem noção do que está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, agora o filho dela, ele era amigo do meu filho, os dois já estão com 21 anos. Mas quando eles eram pequenos, os quartos da casa dela eram no segundo andar. E o filho dela era sonâmbulo, ele era pequenininho, tinha 4, 5 anos. Então, ela botou portão em tudo que era lugar, gradeou, botou aquela tela de proteção que a gente bota em varanda, não sei o que, ela botou dentro de casa, né? Que era para ele não cair lá de cima, para ele não acordar e sair, rolar a escada e tudo isso. Então, tem gente que esconde a chave de casa, né? Quem tem pessoas sonâmbulas em casa pega, esconde a chave, que a pessoa... Às vezes eu estou dormindo lá, meu marido é sonâmbulo, ele acorda, abre a porta e sai para a rua, né? Então é perigoso,
porque é como se fosse uma pessoa dormindo, andando lá pela rua. Né? Não está vendo o carro que está vindo, não está vendo nada. Então, é perigoso. Agora, daí a matar alguém, aí, né? Ofe Maria. Vamos continuar, gente. Desdobramento. Então, vamos lá falar sobre o desdobramento. Alguém aqui já teve episódio de desdobramento? Levanta a mão aí para eu ver quem foi. Ó como é que ele levanta a mão. Ó, ficou aqui agora. Mais um pouquinho. Isso! Muito bem. Né? E se eu disser para vocês, não vou afirmar 100%, mas se eu disser para vocês que 90% dessa turma já passou pelo desdobramento, vocês vão acreditar? Então, eu vou fazer uma pergunta. Tá? Vamos ver se tem mais dedos para cima agora. Quem já teve, Rosalina, quem já teve um sonho de que estava voando? Eu, várias vezes. Quem já teve um sonho de que estava caindo? Quem já teve um sonho que queria voltar a falar e não conseguiu? Olha quanta gente desdobrou. Não falei que mais de 90% ia levantar o dedo? Isso tudo é desdobramento. Né? E o desdobramento também não é um fenômeno mediúnico. Ele pode ser. E eu vou explicar quando que ele é. Tem um microfone lá atrás, ó, galera. Tá aqui. Tá aí? Você trouxe de casa? Ele trouxe para mim aqui do lado. Na Diga. verdade, não era sobre o desdobramento, é sobre o sonambulismo. Sim. Tudo bem, o sonambulismo não é um fenômeno mediúnico. E você também já tinha respondido que algumas medicações é excelente, né, para o corpo, na verdade, o perispírito se libertar. Algumas medicações indutoras do sono, assim, quando as pessoas fazem abuso dessa medicação e entram num estado assim meio que em transe, que fazem coisas no automatismo, não necessariamente um sonambulismo. Isso também não pode ser ligado à mediunidade, sempre ligado ao fenômeno do sonambulismo. É isso? Sim. Tá bom. Ao fenômeno da libertação do espírito, tá? Não ao sonambulismo. Mas todas as vezes que a gente está em algum estado alterado de consciência, o sono é um estado alterado de consciência, o sonambulismo é um estado alterado de consciência, o coma é um estado alterado de consciência, bebida é um estado alterado de consciência, né? Quando você está bêbado, quando você está usando drogas, seja lícitas ou ilícitas, né? Então os remédios, né, ansiolíticos e todos esses também são drogas lícitas, né? Tudo isso te leva a um facilitador de desdobramento, de libertação, certo? Então, gente, ó, o desdobramento, ele pode ser conhecido como viagem astral, projeção astral, experiência extracorporal, e tem outros nomes por aí, né? E aí, ó, lá no cantinho, vocês estão vendo que é parcial, né? Ou seja, ninguém morre desdobrando. Já me fizeram essa pergunta, então já vou adiantando a resposta, né? Não tem medo de você morrer de desdobramento. Essa agonia, né? Que a gente acorda e você sabe, você tem a sensação de que você está sonhando, você quer gritar e a voz não sai, você quer se mexer e você não consegue, é porque as pessoas, os estudiosos, né? Por exemplo, no Sul, eu acho que é em... Onde que é, Alessandra? Esqueci a cidade, mas é uma cidade do Sul. Não sei se é Santa Catarina, esqueci qual é a cidade. Tem um Instituto de Projeciologia, né? Que é um instituto, um lugar onde você vai lá, se matricula num curso para aprender a fazer desdobramento, né? E lá eles dão o nome de decolagem, quando você desdobra, e aterrissagem, quando você retorna ao corpo, né? E o que acontece? Quando a gente está num sonho espiritual, reflexivo, em desdobramento, onde você está uma liberdade muito grande espiritual,
e você não está num lugar legal, por exemplo, né? Você não está em boas companhias e você quer vir embora rápido, muito provavelmente você não consegue essa aterrissagem na hora. Por quê? Porque nós estamos ligados por esse cordão fluídico, certo? Seu espírito está passeando, seu perispírito está passeando, o espírito e o perispírito estão passeando. Seu corpo está na cama. Mas de acordo com o que você está vivendo lá em algum lugar, como você está ligado por aquele cordão, seu corpo se mexe, né? É aquele sonho que você se mexe na cama, se vira e resmunga, né? E bate no marido e cutuca a mulher, né? Então, você saiu da posição que você decolou. Quando você retorna, o perispírito não encaixa direito. Essa é a sensação que a gente tem. E é a sensação também que é o medo da morte. Porque quando a gente tem essa sensação, a gente acha que está morrendo, acha que está sufocado, acha que não consegue gritar. E quanto mais desesperado você fica, mais você tem agonia, né? Mas você não vai morrer. Você só vai morrer em desdobramento se a sua casa desabar naquele momento, o prédio cair, tiver um terremoto. Mas pelo desdobramento ninguém morre, certo? Então, isso é uma característica do desdobramento, né? Nesse Instituto de Projeciologia, aqui na ULI, a gente tem um grupo que chama GED, Grupo de Estudo do Desdobramento. É uma boa notícia, né? Para quem quer saber. A má notícia é que vocês precisam estar no ciclo 10. Pois é, vai ter oficina, né? Na Semana Espírita, que é uma degustação, vamos dizer assim, né? Vai ser uma degustação sobre expansão perispiritual e desdobramento. Mas isso acontece naturalmente. Por isso, está dizendo ali que ele é espontâneo, ou seja, nesses sonhos, né, nesse sono, a gente desdobra mesmo e pode ser provocado. Por quê? Porque a gente pode ir se matricular num curso desse, da ULI, do Sul e de outros tantos que tem por aí, e aprender a praticar esse desdobramento, porque isso é uma capacidade nossa, do ser humano. A gente tem essa capacidade de desdobrar quando a gente quiser. Se a gente estudar e aprender, a gente consegue fazer isso. Até em vários casos, né? Por exemplo, em caso de dor. O meu marido, ele deu aula aqui semana passada? Não, né? Mas ele vai passar por aqui, com certeza. Ele já fez isso em algumas vezes. Por exemplo, uma vez ele estava no dentista fazendo uma cirurgia odontológica e a anestesia não pegava, e não pegava, e não pegava, e o cirurgião deu aquele sossega-leão para ver se ele dormia, ele não dormia. E aí ele falou, chega, desdobrou. Né? Foi para o lado, porque o espírito não precisava ficar sentindo aquela dor, né? E aí, depois que acabou tudo, o procedimento e tal, o cirurgião dentista também era espírita, também era daqui do centro, né, na época. E aí ele falou para ele, eu vi assim, assado, o instrumento tal, não sei o quê, você brigou com a sua assistente porque ela não tinha esterilizado a broca que você precisava e tal, não sei o quê. Luiz, como é que você... Ele falou, estava desdobrado aqui, observando tudo. Então, isso é possível. Parece historinha, parece ficção, mas isso é possível. Se vocês um dia forem estudar e praticar, vocês vão ver que isso é possível, né? Porque isso é uma capacidade nossa. Assim como a mediunidade é uma capacidade inerente do ser humano, o desdobramento também é uma capacidade inerente do ser humano. Alessandra, diga, Isabelle. Não ficou claro para mim. Então, vamos deixar. Sim. Por que o espírito não tem consciência de nada? Eu digo assim... Quando volta do desdobramento? Não. Quando você se referia ao sonambulismo, por exemplo. Sim. Né? Não tem, não. Ali no slide estava escrito, inclusive, que alguns lembram. É como um sonho. Né? Às vezes você tem uma consciência e às vezes não. Mas quem lembra sou eu, Isabela. Sim.
Mas eu digo assim, por que ele está utilizando aquele corpo, levanta, faz tudo o que ele quer, e ele não saberia, por exemplo, que ele vai cair de uma janela, ou que ele vai rolar uma escada, ou que ele estaria, por exemplo, cometendo alguma coisa, sei lá. Porque ele está no inconsciente, ele não está no consciente. É isso, esse consciente, só quando ele está nesse corpo material? Sim, só quando ele está em vigília. Quando a gente volta, a gente não lembra de nada, como ela relatou ali, né? E a grande maioria dos sonâmbulos não lembra de nada. Alguns lembram, alguns poucos lembram. Mas esse espírito, ele não tem a consciência, né? Não. Não. Quando ele está em sonambulismo, o espírito sabe tudo o que ele está fazendo, mas ele está agindo no campo do inconsciente. Então, quando esse espírito se liga novamente ao corpo e volta para o estado de vigília, o consciente bloqueia isso. Então, você não vai lembrar de mais nada. Sim. Porque tudo que ele fez e agiu foi no campo do inconsciente. Eu digo assim, para que ele evitasse uma queda. Aí só com Deus mesmo. Aí eu não sei essa resposta. Aí só mandando o WhatsApp para Deus, né? Por que ele fez assim? Oi, Alessandra, são 2 perguntas. Talvez eu esteja me adiantando um pouco e vou procurar ser breve. Nessa questão do desdobramento, eu sempre ouvi aquela história de que, enfim, a maioria de nós, né? Eu não. Tem alguns débitos do passado e coisa do tipo. No estado de desdobramento, a pessoa poderia eventualmente ficar... Ela não vai morrer, ok, você falou. Mas ficar mais suscetível a essas visitas, né, digamos, indesejáveis, já que você está num estado alterado de consciência? Depende da sua vibração. Ok. A outra pergunta é o seguinte. Eu já tomei ayahuasca e já vivi várias experiências durante a ayahuasca. Eu nunca tive coragem, não, porque eu detesto vomitar. Tem isso também. Mas, assim, é uma expansão paraespiritual também. Sim. E aquelas coisas todas que a gente vê por tudo que a gente está vendo aqui, faz sentido, né? Sim. Porque às vezes eu ficava também me questionando se não tinha um pouco de viagem da minha cabeça. Mas... Não é viagem nenhuma, é tudo verdade. Lá vem ela. Uma só. Uma só e rápida. E fácil. Fácil, não sei. Para acontecer o desdobramento, a posição do corpo é importante. Ela é mais fácil você estar nessa posição deitada... Barriga para cima. Barriga para cima, né? Porque eu assisti a aula de Adenauer e ele falou que teve uma dificuldade muito grande de retornar porque estava deitado de bruços. Sim. E aí ele não conseguia retornar. Tem toda uma técnica, gente, né? Então, não é aula de desdobramento, eu não vou entrar nesses pormenores, mas para você praticar o desdobramento, tem toda uma técnica, né? Tem vários exercícios, né? Tem toda uma teoria antes, depois tem uma prática, depois tem os exercícios, tem as comprovações, né? Porque uma coisa é você dizer assim, eu fui, fiz e não sei o quê, e aí, é verdade ou não? Então, tem que comprovar isso, né? Como que a gente comprova? Fui eu, foi Rosalina, foi Eneida, foi Maria Célia, foi todo mundo, né? Cada um escreve lá seus relatos e depois todo mundo lê, para a gente ver, né, se combinou, né? Então, é por aí, mais ou menos. Outros aspectos, né, de libertação espontânea. Catalepsia, letargia e síncope, né? Também são situações em que a gente tem essa liberdade parcial do corpo, né? Um desmaio, ou quando a gente está doente, com uma febre, né? Um delírio, fulano está delirando. Será que ele está delirando mesmo? Né? Será que ele está delirando ou será que ele está tendo experiências, né, fora do corpo, né? E então isso acontece também com todos nós nesses momentos, né? Por exemplo, você desmaiou, o espírito não precisa ficar ali no chão, por exemplo, caído, né? Então é muito comum quando as pessoas desmaiam voltar e ter lembranças assim, eu tive uma lembrança de que alguém me ajudou, que alguém pegou minha bolsa, não sei, né? Não é porque teve a lembrança, é porque viu, né? Viu aquela cena acontecer. Mas quando a gente volta,
a gente diz assim, eu tive a lembrança, eu tive a impressão, né? Porque a gente não está acostumado a ter essa clareza do que aconteceu. Vamos lá. Coma. O coma, assim como o desdobramento, ele também é espontâneo e também é provocado, né, gente? Ele pode acontecer tanto por um acidente, por uma doença, né? Como a equipe médica pode fazer o coma induzido, né? Quando o paciente está num estado muito grave, né? A equipe opta por deixar ele em estado de letargia por um momento, para que melhore uma inflamação, uma infecção, uma cicatrização, enfim, né? E nesse momento, tanto no provocado quanto no induzido, obviamente há uma libertação parcial do espírito, porque o espírito não precisa passar por aquilo, né? Quem tem que passar por aquilo ali é o corpo, que precisa se recuperar, passar por uma cirurgia e né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer nessa aula, que não faz parte da ementa da aula, mas faz parte da minha vivência, porque eu trabalhei em hospital muitos anos, todo mundo um dia, se não teve, terá alguém em coma, né? Ou um paciente, ou um parente, ou um amigo, uma pessoa amiga, né? E a gente tem muito essa impressão de que eu fui lá, visitei o fulano, mas não disse o que eu queria dizer porque o fulano estava em coma, né? Então, essa aula aqui serve para a gente entender que quem estava em coma era o corpo. Mas o espírito está percebendo, ouvindo e entendendo tudo. Então, quando você tiver alguma questão, né, nessa minha estrada aí, eu escutei muita gente dizendo assim, eu não tive tempo de dizer que amava, eu não tive tempo de pedir perdão, eu não tive tempo de dizer isso, de dizer aquilo. Não teve, porque olhou para um corpo e achou que aquilo estava definido, né? O que está ali em coma é o corpo. Então, só um parêntese, né? Vamos dizer, uma dica extra, né? Quando você estiver numa situação assim e quiser falar, acalentar, pedir perdão, dizer alguma coisa, diga. Certo? Não deixem isso passar. Pronto, fechei parêntese. Porque isso é importante, gente. Né? Depois a gente carrega aí uma história, uma culpa, para o resto da vida, por uma coisa que podia ter sido resolvida. E aí, muitas vezes, quando você fala, diz, você percebe, de alguma forma, que aquela pessoa entendeu e absorveu. Né? Emancipação total, através do desencarne, né? Quando o corpo físico retorna ao plano espiritual e esse cordão de prata é cortado definitivamente. Só existe essa emancipação total no desencarne. Todos os outros modos que nós vimos é parcial, ok? No suicídio, o que acontece? Não é cortado? O microfone, vamos lá. Por que os espíritos relatam que sente os vermes devorando a carne, sente dor, sente tudo? Sufoco? Ligação mental, não ligação fluídica. Né? O cordão de prata já era. Ele né? Continua ligado pela mente. Agora também vou abrir outro parêntese aqui nessa aula. Né? A gente lê, e eu sei que você já leu isso, porque eu também já li isso, e acho que todo mundo já leu esses relatos. Né? Uma vez uma aluna me perguntou assim, o que eu achava da cremação? Né? Se eu achava que era melhor enterrar, ou se eu achava que era melhor cremar. Aí eu falei, olha, eu tenho a escolha da cremação, para mim, né? Agora, isso é da escolha de cada um, certo?
Aí ela veio com esse papo. Não, porque eu já li em vários livros espíritas que se a gente está muito ligado ao corpo, a gente sente a decomposição, a gente sente as bactérias, os vermes, o não sei o que, ligado e comendo, e destruindo, não sei o que, pereré pão duro. Né? E aí eu tenho medo de ir para a cremação e sentir a labareda me queimando. Né? Então, tanto faz. O que importa é o seu mental, né? Agora, a gente lê isso em uma literatura espírita, ou em 2, ou em 10, e a gente acha que isso é para todos. Se está relatado num livro, vamos raciocinar juntos aqui. Se está relatado em um livro, é porque foi uma situação excepcional. Que foi tão importante e tão diferente, né, e tão avassaladora, que um espírito relatou isso, né, psicografou através de um médium ou de médiuns, essa situação. Então, isso não é uma coisa corriqueira, viu, Rosalina, que acontece com todo mundo. A gente não vai morrer, imagina, né, se a misericórdia divina vai permitir que todos nós aqui vamos morrer e vamos ficar sentindo os vermes comendo o nosso corpo. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Mas isso são espíritos 1 em 1 milhão que estão ali muito, são espíritos que estão extremamente ligados à matéria e não tem nada a ver com cordão fluídico. Isso é conexão mental. Na mente dela, a partir do momento que cortava o cordão, acabava tudo. Acabou a ligação mental. Não, não acabou, porque o que acabou foi o seu cérebro. A sua mente você leva. Cérebro está no corpo físico. Mente está no perispírito. Mente é um órgão perispiritual. Então, quando a gente desencarna, o que acaba é o corpo físico e o cérebro. A mente você leva junto com o espírito, né? Então, tudo aquilo que está na sua mente, o que você vibra, o que você exala, a sua frequência, todos os seus sentimentos, está com você. Certo? Ok? Por isso que a gente também diz que o suicídio não termina com nada. Né? Porque as pessoas se suicidam, geralmente, para se livrar de um problema, mas não se livra, porque o problema vai junto. Né? Alguém levantou a mão aqui. Eu. Você falou que, obviamente, quando tem um desencarne, tem, né, essa quebra, enfim, essa interrupção, né, do cordão fluídico. Quando ocorre a morte encefálica, né, e não a morte do corpo como um todo, isso também ocorre? Esse slide aí, vamos falar. Ah, tá. Não, você falou bem em cima. Diga aqui. Em relação ao coma, quando você falou anteriormente, você disse assim que o espírito ele não precisa receber aquele tratamento. Sim. Mas nós sabemos que o espírito também tem, vamos dizer, doenças, lesões, tanto que ele reflete no corpo físico, correto? Sim. Ele não vai receber tratamento só o corpo físico? O tratamento físico, né, a cirurgia medicamentosa, os catéteres, tudo que acontece, tudo que é realizado no corpo físico é para o físico. Se aquele espírito está com alguma doença espiritual, algum dano, algum como é que se diz? Algum órgão perispiritual corrompido, porque sim, o mental traz isso, ele vai ser tratado de que lado? Da equipe espiritual, né? Mas não no mesmo momento. Não no mesmo momento, certo? Ele vai receber esse tratamento no desencarne. Por isso eu falei lá no início da nossa aula que às vezes, né, a gente lê na literatura, o fulano desencarnou e passou tantos anos, tantos meses, tantos dias em estado de desligamento. Vamos dizer assim, né, bruscamente, grosseiramente, melhor. É o coma induzido perispiritual.
né? Aquele espírito que desencarna e não desperta automaticamente do outro lado, passa por esse tratamento, passa por esse coma induzido, para justamente ter essa recuperação perispiritual. Porque você já assistiu o Nosso Lar? É isso, né? Então, o corpo físico recebe o tratamento físico, né? Vamos dizer assim, o tratamento da medicina física. O corpo espiritual recebe o tratamento no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Ok? Diga. A gente ouve muitas histórias de pessoas que estão em coma e que as pessoas vão conversando e a pessoa acorda, né? Eu queria entender, nessas situações, qual é a influência, a autonomia do perispírito nesse retorno da pessoa? Nenhum. Nenhum? Não. Ele retornou porque ele teve melhora física e retornou. Não tem nada a ver com o plano espiritual? Tem nada a ver. O que a gente escuta, né, e aí tem a ver com o plano espiritual, é a tal da melhora da morte. Isso tem a ver com o plano espiritual, né? Essa semana, o pai de uma amiga minha faleceu, desencarnou. E ela me ligou 2 dias antes, ou foi um dia antes, toda feliz, porque o pai tinha melhorado. E eu respirei, né? Porque eu também não ia, né, tirar o ânimo dela, mas eu sabia que aquilo ali era a melhora da morte, porque ele não tinha mais condições de continuar a vida dele, porque o corpo já estava em total deteriorização. Ele estava com uma doença muito avançada. Mas nós, como filho, mãe, pai, amigo, né, quando a gente vê a pessoa melhorar, é aquela hora que você vai em casa, toma um banho, vai comer, se desliga, né, para de emanar energia de fique aqui, de aprisionamento, de eu quero você, não me deixe, não me largue, né? Aí o que a equipe espiritual faz? Joga um monte de energia boa ali, fluidos, vitais, aí a pessoa dá aquela melhorada, acorda, come, lá. Aí os parentes, né? Tá ótimo, melhorou, a melhora da morte, ninguém sabe o que é, mas é. Né? Isso não é uma pegadinha, desculpe a palavra, não é uma sacanagem da espiritualidade, né? É um recurso, porque eles não conseguem fazer esse desligamento que está aí no slide, né? Que foi a pergunta do meu amigo lá do fundão, do início, né? Quando a equipe está querendo trabalhar nesse desligamento, e os parentes os familiares estão em cima, forma um campo magnético de uma energia de pesado, de segura, que eles não conseguem trabalhar. Então, eles fazem o contrário, né? Faz aquela melhora, aí você fica feliz, ai, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu tio, ai, comeu, melhorou. Aí liga para a família toda, fulano melhorou, vou em casa tomar um banho, vou em casa comer alguma coisa, e quando você volta, ele já morreu. Ou ela, né? Então, isso sim pode acontecer, mas de outro caso, não. De outro caso, melhorou porque o físico melhorou. Certo? De novo você. Só mais uma. Brincadeira. Os desencarnes, tipo Ayrton Senna. Aff, Maria. Que o espírito, digamos assim, não deixa o espírito ver o que está acontecendo, ele fica dormindo. Como que acontece no mundo espiritual quando tem um desencarne dessa forma? Que as pessoas ficam, o mundo inteiro, porque a pessoa é famosa, teve um acidente muito trágico. Da mesma forma que agiriam no mundo físico. Vou explicar. Se o Ayrton Senna tivesse sofrido esse acidente, mas não tivesse morrido, tivesse sido levado para um hospital, o que esse hospital ia fazer? Não. Com toda a população, com a imprensa, com tudo. Afastar.
né? Quando tem algum famoso, né, que está em hospital, a gente só vê pela imprensa, né? O hospital dá aquela nota, né? Ontem eu vi uma nota da Preta Gil, que está internada de novo com infecção urinária. Acho que aqui no Aliança. Então, o Aliança publicou uma nota. Paciente Maria Preta Gil, ninguém tem acesso. A gente tem que acreditar no que está escrito no papel. No mundo espiritual, mesma coisa. Mesma coisa, né? Por quê? Não porque a gente vai ter acesso, mas para fazer esse bloqueio, né, dessa comoção, né? Porque não é só uma comoção maravilhosa, é uma comoção de dor, é uma comoção de saudade, é uma comoção de como é que se diz? De não aceitação, né? Eu me lembro, eu estava assistindo a corrida no dia que o Ayrton Senna morreu. Eu me lembro perfeitamente desse dia, né? Então, foi uma comoção nacional, né? Essa energia toda é emanada para ele. Se fosse toda uma energia positiva e tal, mas não era. Era uma energia de dor, de as pessoas achando que era injustiça, né? De raiva, porque foi um acidente causado pela má manutenção daquele autódromo, né? Então, tinha toda uma energia ruim emanando para o lado dele. Né, uma energia pesada. Então, a espiritualidade faz esse bloqueio. Da mesma forma que o físico faz também, a equipe. Deixa só eu ficar claro para mim, quando você respondeu aqui a Fernanda, que... porque nós tivemos uma amiga agora, com 35 anos, que ela já estava conformada, com o câncer já em último estágio e tal, mas a mãe sofria demais e não aceitava de jeito nenhum. E ela várias vezes comentou com a gente de que ela tinha retornado, porque ela foi assim, quase declarada morta, e depois ela voltava, né? Aí ela relatava, quer dizer, ela relatou de que é como se ela tivesse voltado pelo sofrimento da mãe, mas que ela queria muito ir. E que ela queria muito que a mãe libertasse ela. Aí eu não entendi o que você disse, assim, não tem influência nenhuma, ou realmente existe, assim, por causa desse apego, dessa coisa toda, a pessoa fica mais presa e... Fica, né? Fica. Porque ela falava, ela disse, eu ainda não fui porque minha mãe não deixa. Fica, e é por isso a melhora da morte. Exatamente essa a explicação, né? Porque a equipe espiritual não consegue fazer esse desligamento. Então, ele dá essa melhora toda que é para poder afastar. Porque no momento que você tem uma melhora de um paciente, de um pai, de uma mãe, de um filho, você muda a sua vibração, né? Você passa a sua vibração para a vibração de alegria, de esperança, de felicidade. Sai daquela energia baixa, né? E aí eles conseguem trabalhar. Agora, só uma outra pergunta, não sei se tem muito a ver com o tema, mas... me chamou a atenção, não quero esquecer. Quando você tem, por exemplo, fobias, ansiedade, né, tem um transtorno de ansiedade, qualquer coisa desse tipo, ou síndrome do pânico, e aí, quando você desencarna, você desencarna também com aqueles sentimentos? Também? E tem os mesmos sofrimentos lá. Mas aí existe a ajuda, certamente, né? Eu gosto de vocês, sabe por quê? Sabe por que eu gosto? Porque vocês perguntam respondendo. Vocês só querem que eu balance a cabeça para dizer se é verdade ou mentira, mas vocês já sabem a resposta. Quando a gente desencarna, não muda nada. Nada. Só o corpo que fica, nada. Se você era uma pessoa bacana, legal, você continua bacana, legal, não sei o quê. Se você era um miseravão, né, no bom baiano, né, no bom vocabulário baiano, se você era uma peste, né, um miseravão, você continua um miseravão e uma peste. Não muda nada. Né? Aquele povo que vai para o enterro, aquele desgramado que batia na mulher, bebia, espancava os filhos, aí vai para o enterro, coitado, morreu, graças a Deus que morreu, porque ia continuar a mesma peste. Né? Agora ele vai modificar do outro lado. Eu espero que quando voltar o próximo personagem, ele já tenha aprendido alguma coisa.
Se você morrer num estado de vício, né, alcoólatra ou qualquer outro tipo de droga, quando você desencarna, 5 vezes pior. Porque você não está sentindo a vontade do seu vício no corpo físico mais. Você não tem mais o corpo físico. Lembra do que o perispírito sente em potências muito maiores? Quando você acorda do outro lado, sentindo falta da cachaça, da maconha, da cocaína, isso é sério, gente. É uma coisa enlouquecedora. Porque você vai continuar sentindo falta. Só o físico que ficou. Mas você não é um físico, você é um espírito. Né? Quando a gente entender isso, as respostas acomodam na nossa mente. Nós não somos um corpo físico. O corpo físico é veículo de manifestação do espírito que somos. Então, quando a gente desencarna, esse corpo ficou e nós fomos com tudo, como diria Caetano, com as dores e as delícias de ser quem eu sou. Passamos para o outro lado levando tudo. Essa semana eu estava conversando com Laísa, com a coordenadora, né, do ciclo 1, a gente estava conversando coisa da vida, e ela estava me dizendo assim, amiga, eu agora estou numa fase que eu estou preocupada o que eu vou levar para lá. Né? Quando eu desencarnar, quando a gente passa dos 50 anos, a gente começa a fazer essa avaliação da vida, né? Então, ela está falando isso, eu estou preocupada agora, não é com o que eu tenho aqui, com o que eu construí, é com o que eu vou levar. E o que a gente vai levar é o que está aqui dentro. Ó. E na mente, a gente diz que a mente está aqui, mas a mente é tudo isso. Né? Então, a gente tem que estar preocupado, o que eu estou fazendo hoje, porque quando eu desencarnar, eu vou levar o que eu sou, e não o que eu tenho. O que eu sou. Eu vou levar tudo de bom e tudo de ruim. Se eu tenho questões mal resolvidas com alguém, eu vou levar para o outro lado. Por isso que o suicídio não resolve nada. Certo? Diga, Elísio, vai cantar? Elísio está com o microfone na mão assim, ó. Só para salientar a respeito sobre a melhora da morte, tem um filme na YouTube que fala sobre a morte de Dimas. Sim. E retrata exatamente isso que você colocou perfeitamente. Pronto, nunca assisti, vou assistir agora. Vamos lá, gente. Diga. Seu Clélio está meia hora querendo falar. Ninguém. Você que fica fazendo 20 perguntas. Não, agora deixa seu Clélio falar. Fala, seu Clélio. Aquela hora que você falou sobre a questão do coma. Sim. Que você deu um exemplo, né, que a pessoa em coma, que a pessoa que vai visitar deve falar. Que a pessoa ouviu, eu tenho um depoimento pessoal. Posso dar? Rapidamente. Rapidinho. A minha esposa. Só bota perto. A minha esposa internada na UTI com a pneumonia, septicemia, miocardite. A situação ficou quase que irreversível. Aí os médicos tiveram que fazer uma bomba na aorta. Só que aquilo acabou com o rim, né? Aí ficou uma situação crítica. Então, 22 dias entubada, naquela situação horrível. E quando eu ia visitar, os médicos começaram a perceber que no horário de visita ela tinha uma melhora. Aí um dia o médico virou para mim, eles já estavam com poucas oportunidades, aí ele virou para mim e disse, será que o senhor não podia ficar aqui o dia inteiro com ela? E era visita que eu fazia de meia hora, a minha filha ia mais meia hora e era só o que podia por dia. Aí ele conseguiram uma cadeirinha para eu ficar sentado ao lado. Eu passei a ficar 24 horas junto com ela. Ela saiu do hospital. Esses relatos eu vi e presenciei muitos, né? Por isso eu fiz esse parêntese para falar para vocês que façam, né? Não só pelo paciente, porque o paciente pode sair dali e relatar. Eu tenho certeza que ela relatou para o senhor depois, né?
o quanto foi importante essas visitas, mas mesmo que o paciente venha a desencarnar, é bom para ele, é bom para você. Porque a pior coisa, o pior sentimento que pode ter para o ser humano chama-se culpa. Esse é o pior sentimento. Então, tudo que a gente puder resolver, resolvam, tá? Mas isso é tema para aula de reencarnação como processo educativo. Foi só um parêntese. Vamos lá, gente. Então, ó, o processo desencarnatório natural, tá? Esse que a gente está falando aqui, quando uma pessoa está doente, ou quando uma pessoa morre velhinha, né? Morre dormindo. Essa semana meu filho falou, mãe, eu queria morrer dormindo, está com 18 anos. Falei, meu filho, você tem muita vida ainda, você já está pensando, programando como é que você vai querer morrer. Não quero saber dos seus 10 minutos, não. Tenho muita coisa para falar ainda. Está querendo já me matar. Então, vamos lá, gente. Ó. Esse é o, como é que se diz? O itinerário, vamos dizer, a ordem, pronto, que acontece o desligamento, né? Então, primeiro, a gente tem um corte, um desligamento do centro vegetativo, que é no baixo ventre. Depois, na região torácica, que é o centro emocional, a sede dos sentimentos e desejos. E, por fim, a região cerebral, que é o centro mental, que é a sede do espírito. Então, quando acontece essa morte natural, esse desligamento acontece nesse... Né? Engasguei com a minha saliva. Acontece nessa ordem, ok? Isso natural. Então, vamos voltar lá para o Senna, né? O Senna bateu, teve um traumatismo craniano. O que desligou primeiro nele? Né? Então, isso aí só serve para a ordem de desencarne natural. Se eu sofri um acidente, tomei um tiro e tive uma hemorragia aqui na região torácica e isso me levou à morte, esse é o primeiro centro a ser desligado. Certo? E aí eu não me lembro mais qual era a sua pergunta que tinha a ver... Ah, morte cerebral, né? Enquanto você está em morte cerebral, o cordão de prata está íntegro, certo? O espírito continua ali. O corpo físico é que não tem mais condições de retornar, de forma nenhuma, né? Morte cerebral, o corpo não tem mais condições de viver. Mas o espírito ainda está ligado ali. Em alguns casos, né, o espírito já tem esse desligamento parcial. E o último a ser desligado é a região cerebral. Certo? Mas o cordão de prata ainda está íntegro. Só se rompe mesmo no desencarne. Ok? Cadê, Rodrigo? Oxi. Passei 2, foi? Travou, Rodrigo. Isso eu já falei, né, gente? É o desencarne natural, é o desgaste, o esgotamento do fluido vital, e o acidental é aquele que não estava programado para acontecer, mas que ocorre diante de imprudência, imperícia, negligência, né? Então, vamos voltar para o exemplo que eu dei. Estamos correndo que nem um louco pela paralela num dia de chuva. Isso é o quê? Negligência, imprudência, tudo isso, né? Porque eu estou me pondo em risco de vida. Eu sei que eu estou me pondo. Se eu bebi, enchi a cara numa festa, numa balada, em qualquer outro lugar e fui dirigir, eu sei que eu estou pondo a minha vida em risco e de quem mais estiver comigo naquele carro, né? Então, não estava programado para acontecer, mas eu provoquei que acontecesse. Assim como o homicídio, o suicídio, o aborto e a eutanásia, né? Também é um desencarne provocado. E sobre isso, o Espiritismo entende que toda a experiência corpórea, ou seja, toda a experiência da reencarnação deve ser cumprida até o final. Cada uma desses assuntos aí dava mais uma aula, né? Se a gente for falar de homicídio, a gente vai falar uma aula inteira. Se a gente for falar de aborto, a gente vai falar 2 aulas, né? Porque tem um leque de possibilidades.
Mas eu estou falando não em nome de Alessandra. Eu tenho a minha opinião sobre tudo isso. Tá? Mas eu estou aqui para falar para vocês sobre o que o Espiritismo fala. Né? Porque nós estamos no curso básico de Espiritismo. Então, o Espiritismo entende que a experiência reencarnatória deve ser vivida até o final. E que todas as oportunidades a gente deve aproveitar até o final. Qualquer método de interrupção da vida, né, é reprovado pelo Espiritismo. Aí não vou entrar nem no aborto, nem no homicídio, nem no suicídio, porque é polêmico demais, né? E mexe com lugares de muitas pessoas aqui. Então, vamos para uma eutanásia, né? Que é diferente, eutanásia, ortotanásia e distanásia, né? Eutanásia, que é o nome mais conhecido, é aquilo que a gente vai lá e desliga os aparelhos, ponto. Né? Então, é quase um homicídio, né? E que no Brasil é proibido, mas em outros países é autorizado isso, certo? Às vezes, por exemplo, o caso que... Como é seu nome? Carla trouxe, uma morte cerebral. Né? Fora do Brasil, você vai lá e desliga os aparelhos e acabou. Né? Você sabe que o corpo não tem a menor condição orgânica e fisiológica de retornar. Não tem. Né? O cérebro pifou, que é a ordem de tudo. Ok? E aí, fora do país, você vai lá e desliga. O Espiritismo reprova isso. Por quê? Está sendo útil para aquele corpo? Não. Mas pode estar sendo útil para aquele espírito. Pode estar sendo útil para aquela família. Pode estar sendo útil para aquela equipe médica que está tratando aquela pessoa. Foi assim que foram descobertas curas, aparelhos e medicações. Né? Se a gente saísse matando todo mundo, não tem jeito, matou. Não tem jeito, matou. A gente não ia descobrir tanta coisa. A medicina não teria avançado. Pode ser importante até para a pessoa que está fazendo faxina naquela UTI. Porque entra em contato com aquela história, com aquela pessoa, e vê aquela... O seu Clélio, né? Falou aqui 20 e tantos dias que a esposa dele estava em coma. Eu tenho certeza que ele ficou conhecendo a equipe inteira do hospital, não foi? Porque é assim, né? A gente conhece da pessoa que faz faxina até o diretor, a diretora da UTI. Né? Então, todo mundo se envolve com a história daquelas famílias e daqueles pacientes. E tudo que passa pela gente é experiência. A gente só evolui e cresce e se desenvolve no contato com o outro. Sozinho, ninguém evolui para nada. Então, todas as experiências são necessárias ao espírito. Se a gente recebeu a oportunidade de estar reencarnado, a gente tem que valorizar ela até o último momento que o corpo se extinguir. Certo? Essa é a visão do espiritismo. Estou acabando, Su, não fica me olhando de cara feia, não. Eu trouxe para vocês um textinho de um livro que chama Educação para a Morte. Então, quem tem medo de morrer, né? Se eu disser aqui que todo mundo vai morrer amanhã, não querem, né? Eu também não. Também não quero. Hã? Já está se preparando para a próxima? Já pode morrer amanhã, então? Semana que vem, ó... Semana que vem, Rosalina não vem, gente. Ela já está se despedindo. Não dá o microfone para ela, não. Ó, Sueli disse que não vai te dar o microfone. Suzane não vai te dar o microfone. Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, essa libertação que nós temos todos os dias, como eu disse lá no início, é um treinamento.
E se a gente começar a se atentar aos sonhos, se atentar às nossas experiências quando a gente dorme, quando a gente sonha, quando a gente está bêbado, de pileque, quando a gente toma um remédio para dormir, como alguém trouxe aí, em todas as nossas experiências de estado alterado de consciência, no ayahuasca, né? Em qualquer lugar, a gente vai entendendo que isso é um estágio que a gente faz todo dia. Todo dia, todo dia. Que é para quando chegar o momento, a gente já está preparado. Só que a gente não dá importância a tudo isso. A gente vive no automático, entra ano e saindo, vem Natal e Ano Novo e Carnaval. Já passou o Carnaval, a gente já está com os mercados e os shoppings cheios de ovo da Páscoa. A gente nem acabou o Carnaval, nem se curou das viroses, né? E é assim o nosso ano. E a gente não para olhar o essencial, o de todo dia, como eu vivo, né? A Adenauer tem um livro que se chama Viver como Espírito, que eu recomendo para todos, né? É um livro maravilhoso, eu acho que vocês deviam ler. Ajuda nessa educação para a morte aí, né? Porque nós não somos físico, nós somos espíritos. E nós somos espíritos vivendo experiências materiais. Né? Porque eu sempre leio por aí as pessoas dizendo assim, nós somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Não, é o contrário. Nós somos espíritos vivendo experiências materiais, mas nós somos, na essência, espíritos, nós não somos físico. Né? A gente vai retornar uma hora. Isso é uma coisa que não está no nosso livre-arbítrio. Não está no nosso livre-arbítrio. Não quero saber da sua placa, Suzane. Suzane está me mandando embora, gente. E eu tenho 2 minutos ainda. Sim, senhora. Está vendo? Não querem te dar o microfone. É o último. A vida espiritual é o destino de todos, independente de crença ou aceitação de dogmas. Vive-se fora da matéria, de acordo com o nível de evolução do espírito, que não se mede pela declaração de princípios, mas pelas experiências nas sucessivas existências, né? Então, a vida espiritual é o destino de todos. A gente não escolhe reencarnar e a gente não escolhe desencarnar. Não escolhe. Vai chegar para todo mundo. Ah, eu não quero desencarnar. Problema seu. Não está no nosso livre-arbítrio. A gente vai morrer, né? Ninguém fica para a semente. Então, qual é o objetivo maior dessa aula de hoje? Que a gente comece a pensar, a partir de hoje, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, como eu estou vivendo. Porque quando eu largar esse corpício aqui, eu vou continuar vivendo com o que eu estou construindo hoje. O que eu vou levar é só quem eu sou. Não vou levar mais nada. O meu carro, minha casa, meu emprego, meu filho, minha mãe, meu pai. Tudo vai ficar aqui. Tudo. Né? Então, vamos começar hoje a pensar. E dormir adequadamente. Né? Não dormir com pijama furado, pelado, nada disso, porque a gente sai andando com o que a gente está vestido. Tá bom, gente? Isso é importante. Você dormiu lá com a camisa toda furada, com um pijama. Quando você sai desdobrado, você sai e leva. Você acha que você vai trocar de roupa antes de ir? Não. Né? Você não sabe para onde você está indo, é melhor estar comportado. Tá bom, gente? Gente, brincadeiras à parte, mas eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, né, a entender um pouquinho isso, e que é só o início. Aula 5, ainda temos 190... Não. Quantas aulas até o final da ULI? 195, né? Eu fiz a conta certa. Ainda temos só 195 aulas até o ciclo 10. Viu? Aproveitem a ULI. Tem muito que perguntar. Boa noite, obrigada.